Na primeira vez dela, ele perguntou: tem certeza? E ela disse: eu quero agora. E o milionário a fez sua mulher por completo. Isabela Santos parou diante do espelho embaçado do pequeno banheiro da casa na Penha, sua reflexão vacilando como um fantasma na luz fraca da manhã. Aos 21 anos, possuía uma beleza etérea que parecia quase cruel dadas suas circunstâncias. Pele clara e luminosa, que captava a luz como raios de lua, olhos verdes expressivos, que guardavam profundezas de tristeza além de sua idade, e cabelos castanhos sedosos que cascateavam pelos ombros em ondas perfeitas. Isabela, vem aqui agora! A voz do tio Carlos ecoou do andar de baixo, cada palavra pingando com o desprezo familiar que havia colorido sua vida nos últimos 4 anos. Ela pressionou as palmas contra o vidro frio, se equilibrando. 4 anos desde o acidente. 4 anos desde que seu mundo havia se despedaçado junto com o para-brisa do carro dos pais naquela rodovia encharcada de chuva. 4 anos sendo lembrada diariamente de que não passava de um fardo indesejado na casa dos Santos. O assoalho rangeu sob seus pés descalços enquanto descia a escada estreita. Tia Sandra estava curvada sobre a mesa da cozinha, seus cabelos grisalhos presos em um coque severo, dedos envolvidos ao redor de uma caneca rachada como se fosse uma arma. Tio Carlos caminhava pela janela, sua figura pesada projetando sombras longas pelo piso de cerâmica. Senta, ele ordenou sem olhar para ela. O coração de Isabela martelou contra as costelas. Algo estava diferente hoje. O ar parecia carregado com uma eletricidade perigosa, como os momentos antes de uma tempestade explodir. Tomamos uma decisão sobre seu futuro, começou tia Sandra, sua voz monótona e empresarial. Você já tem 21 anos, idade suficiente para parar de ser um dreno nesta casa. Eu trabalho na padaria todo dia. Isabela sussurrou, confusão nublando suas feições. Eu dou tudo que ganho para vocês. Tio Carlos se virou, seus olhos duros como pedra. Aquela miséria? Você acha que isso cobre o que você nos custou? A comida, o abrigo, as roupas nas suas costas? A garganta de Isabela se contraiu. Ela sabia que essa conversa vinha se construindo há meses. Podia sentir nos olhares cada vez mais frios, na exclusão deliberada dos jantares em família, na forma como falavam sobre ela como se não estivesse ali. Tem um homem, continuou tia Sandra, colocando a caneca sobre a mesa com precisão deliberada. Um homem muito rico que está disposto a tirar você das nossas mãos. As palavras atingiram Isabela como água gelada. O que vocês querem dizer? Rafael Monteiro. Ele possui metade do império imobiliário de São Paulo. A voz do tio Carlos assumiu um tom reverente. Vale bilhões e ele concordou em se casar com você. O mundo de Isabela balançou. Casar comigo? Mas eu nem o conheço, nunca o encontrei. Você não precisa conhecê-lo, tia Sandra cortou. Precisa ser grata. Um homem assim poderia ter qualquer mulher que quisesse, e ele escolheu você. Considere o dia mais sortudo da sua vida patética. Ele tem 45 anos, Isabela sussurrou, o número caindo de seus lábios como uma pedra em águas profundas. A risada do tio Carlos foi áspera e sem alegria. E daí? Você acha que algum garoto de 20 anos vai te dar a segurança que o Monteiro pode? Acha que alguém quer uma garota órfã sem nada em seu nome? As mãos de Isabela tremeram no colo. Por favor, eu não quero me casar com ninguém. Posso trabalhar mais horas, posso... Já está decidido, tia Sandra a cortou. O casamento é em 3 dias. O pessoal do Monteiro vem amanhã te buscar para te preparar. As paredes da cozinha pareciam se fechar ao redor de Isabela. 3 dias. 72 horas antes de pertencer a um completo estranho. Mas será que Rafael Monteiro seria realmente o monstro que ela imaginava? Ou havia algo mais por trás dessa proposta inesperada? Rafael Monteiro estava diante das janelas do chão ao teto de seu escritório, no 45º andar da Torre Monteiro. Sua imponente figura de 1,85 silhuetada contra o horizonte de São Paulo. Aos 45 anos, ele comandava respeito e medo em medidas iguais no mundo dos negócios. Seus cabelos salt and pepper estavam perfeitamente penteados, seu terno carvão sob medida e seus olhos cinza-aço não perdiam nada. Mas hoje aqueles olhos continham uma emoção raramente vista no mundo corporativo. Incerteza. Senhor, seu assistente, David Chen, bateu suavemente na porta do escritório. Os papéis que o senhor solicitou. Rafael se virou, sua expressão cuidadosamente neutra. Entre. David se aproximou da mesa de mogno maciço
e colocou uma pasta Manila. Dentro estavam fotografias e documentos sobre Isabela Santos, a jovem com quem deveria se casar em 2 dias. Rafael havia visto sua foto, claro. Havia estudado durante as negociações com seu tio, mas olhando agora, sentiu um aperto inesperado no peito. Ela era linda, sim, mas era mais que isso. Havia algo em seus olhos, uma combinação de vulnerabilidade e força silenciosa que parecia alcançar através da fotografia e tocar algo profundo dentro dele. "Reconsiderou, senhor?" David perguntou cuidadosamente. Ele havia sido o braço direito de Rafael por 15 anos e era uma das poucas pessoas corajosas o suficiente para questionar suas decisões. Rafael ergueu a fotografia de Isabela com dedos surpreendentemente gentis. "Ela é apenas uma criança, David. Ela tem 21 anos que o senhor. Legalmente adulta." "Legalmente, sim." Rafael colocou a foto de volta e foi para a janela novamente. "Mas que tipo de homem sou eu para me casar com uma garota jovem o suficiente para ser minha filha?" David permaneceu em silêncio. Conhecia Rafael bem o suficiente para reconhecer quando seu chefe estava trabalhando algo internamente. "Sabe por que concordei com esse arranjo?" Rafael perguntou de repente. "Assumi que fosse por razões comerciais, senhor. O portfólio imobiliário dos Santos poderia..." "Não." A voz de Rafael estava quieta. "Não tem nada a ver com negócios." Ele se virou para David, e por um momento a máscara cuidadosamente construída escorregou. David viu não o temido titã corporativo, mas um homem solitário se aproximando dos 50 que havia passado tantos anos construindo um império que esquecera de construir uma vida. "Estou morrendo, David." "Não literalmente," Rafael acrescentou rapidamente, vendo a expressão alarmada de David. "Mas por dentro. Acordo toda manhã neste apartamento que poderia abrigar 20 famílias. Como café da manhã sozinho. Vou para reuniões onde as pessoas me dizem o que acham que quero ouvir, e volto para casa para o silêncio. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, e não significa nada." Era a primeira vez que Dave ouvia Rafael falar assim. Em todos os anos juntos, seu chefe nunca havia revelado tal vulnerabilidade. "Quando Carlos Santos me procurou sobre sua sobrinha," continuou Rafael, "algo dentro de mim se agitou pela primeira vez em anos. Não desejo por dinheiro ou poder, mas esperança. Esperança de que talvez eu pudesse ter o que outros homens consideram garantido. Uma família. Alguém que realmente sentisse minha falta se eu não voltasse para casa. Mas, senhor, ela nem o conhece. Está sendo forçada a isso." A mandíbula de Rafael se contraiu. "Eu sei, e é isso que me torna um monstro, não é? Estou tão desesperado por companhia que estou disposto a comprar uma noiva. Mas será que Rafael realmente era o monstro que pensava ser? Ou havia uma razão mais profunda por trás de sua decisão? Isabela olhou para si mesma no espelho de 3 vias da boutique de noivas mais exclusiva de São Paulo, sentindo-se como se estivesse olhando para uma estranha. O vestido de noiva era uma obra-prima, seda marfim que fluía como água, bordados delicados que captavam a luz a cada respiração e um decote elegante sem ser revelador. Caía perfeitamente nela, como se tivesse sido feito especificamente para seu corpo, o que ela percebeu com um sobressalto que provavelmente havia sido. "Absolutamente deslumbrante", suspirou a dona da boutique, uma mulher magra chamada Vivian, que havia sido contratada pela equipe do senhor Monteiro para garantir que Isabela parecesse perfeita para o casamento. O senhor Monteiro tem um gosto requintado. Os olhos ocos de Isabela a encararam de volta no reflexo. "Ele escolheu este vestido?" "Oh, sim, querida. Ele foi muito específico sobre o que queria. Nada muito revelador, nada muito moderno. Elegância clássica", disse ele. "Algo que a fizesse parecer a princesa que você está prestes a se tornar. Uma princesa." Isabela quase riu da absurdidade. Princesas em contos de fada escolhiam seus príncipes. Elas não eram vendidas para eles por parentes desesperados. "E os sapatos?" continuou Vivian, ajoelhando-se para ajustar a barra. "A altura perfeita. O senhor Monteiro não queria que você ficasse desconfortável durante a cerimônia." Apesar de si mesma, Isabela sentiu uma pontada de surpresa. Esperara que um homem que compraria uma noiva se importasse pouco com seu conforto, mas cada detalhe dos preparativos do casamento havia mostrado uma consideração inesperada. O vestido era lindo, mas modesto. A maquiadora havia recebido instruções
para realçar sua beleza natural, não transformá-la em outra pessoa. Até as flores, rosas brancas e mosquitinhos, eram exatamente o que ela teria escolhido se alguém tivesse perguntado. Tem mais, disse Vivian, produzindo uma pequena caixa de veludo. Do seu noivo. As mãos de Isabela tremeram quando ela a abriu. Dentro estava um colar delicado, uma única pérola em uma corrente de ouro, simples, elegante e de alguma forma perfeito para o vestido. O bilhete dentro dizia: "Espero que isso lhe traga conforto, R. Ele tem um gosto maravilhoso", observou Vivian, e claramente já a adora. Isabela queria rir, chorar ou gritar. Em vez disso, permaneceu perfeitamente imóvel enquanto Vivian prendia o colar ao redor de sua garganta. A pérola estava morna contra sua pele, e ela se perguntou brevemente como seriam as mãos de Rafael Monteiro quando inevitavelmente a tocasse. O pensamento a fez estremecer. "Nervos pré-casamento?" perguntou Vivian gentilmente. "Perfeitamente normal, querida. Toda noiva fica sobrecarregada." "Toda noiva conhece seu noivo pela primeira vez no altar?" perguntou Isabela baixinho. As mãos de Vivian pararam. Quando ela falou novamente, sua voz estava mais suave. "Você ainda não o conheceu." Isabela balançou a cabeça, não confiando em sua voz. "Oh, querida." Vivian se moveu para ficar de frente para ela. "Trabalhei com o Sr. Monteiro em vários eventos beneficentes ao longo dos anos. Seja lá o que você esteja imaginando sobre ele, seja quais forem os medos que tem, ele não é um homem cruel. Exigente, sim. Poderoso, absolutamente. Mas não cruel." "Ele tem 45 anos, Isabela sussurrou. "E você tem 21. Sei como isso deve parecer para você." A voz de Vivian estava gentil. "Mas idade é apenas um número. Vi casais com décadas entre eles que eram felizes em êxtase, e casais da mesma idade que não conseguiam se suportar." Isabela encontrou os olhos de Vivian no espelho. E se ele esperar coisas de mim que não posso dar?" O entendimento despontou na expressão de Vivian. "Oh, docinha, você nunca esteve com um homem?" As bochechas de Isabela se incendiaram de vermelho, o que foi resposta suficiente. "Escute-me cuidadosamente", disse Vivian, suas mãos encontrando os ombros de Isabela e apertando suavemente. "Rafael Monteiro tem uma reputação nesta cidade, e não é de ser insensível com mulheres. Bem o contrário, na verdade. Os poucos relacionamentos que soube ao longo dos anos, ele é conhecido por ser um cavalheiro, paciente, gentil. Mas eu não sou alguém que ele escolheu namorar", disse Isabela. "Sou alguém que ele comprou." Vivian ficou quieta por um momento. "Por que você acha que ele escolheu você?" "Porque meu tio lhe devia dinheiro." "Não, querida. Por que você especificamente?" "Um homem como Rafael Monteiro poderia ter qualquer mulher em São Paulo. Socialites, modelos, atrizes, mulheres que se casariam com ele alegremente por seu dinheiro e status." "Por que você acha que ele escolheu uma garota de 21 anos que nunca conheceu?" Isabela havia se perguntado isso. "Não sei. Talvez", disse Vivian cuidadosamente, "ele esteja tão solitário quanto você. Será que um bilionário poderia realmente estar tão sozinho quanto uma órfã da Penha?" As portas da Igreja do Rosário pareciam pesar 1000 quilos, enquanto Isabela estava diante delas, seu braço entrelaçado ao do tio Carlos. Através dos painéis de carvalho, ela podia ouvir o murmúrio suave de vozes e as notas delicadas de um quarteto de cordas. Seu buquê de rosas brancas tremeu em sua mão livre. "Lembra", murmurou tio Carlos em sua orelha, seus dedos cravando em seu braço. "Sorria e não nos envergonhe. Esta é a melhor coisa que poderia ter acontecido com você." Isabela acenou entorpecidamente, sua garganta muito apertada para falar. Através do tecido transparente de seu véu, tudo parecia onírico e irreal. A qualquer momento agora ela conheceria o homem que possuía seu futuro. As portas se abriram, e a respiração de Isabela prendeu na garganta. A Igreja do Rosário havia sido transformada em algo de um conto de fadas. Centenas de rosas brancas e mosquitinhos alinhavam os bancos. A luz suave de velas banhava tudo em um brilho dourado, e o sol da tarde, streaming através das janelas de vitral, pintava padrões de arco-íris pelo chão de pedra. Mas Isabela mal notou nada disso. Seus olhos estavam fixos na figura parada no altar. Rafael Monteiro era nada como ela havia imaginado. Ele era alto, sim, e impecavelmente vestido em um terno azul marinho que enfatizava seus ombros largos. Seu cabelo estava tocado de prata nas têmporas,
e suas feições eram fortes e aristocráticas. Mas foram seus olhos que a pararam fria. Eles não eram os olhos frios e calculistas de um predador que esperara. Eram calorosos, gentis e cheios de algo que ela não conseguia identificar. Era nervosismo? Enquanto a música inchou e Isabela começou sua caminhada pelo corredor, ela assistiu o rosto de Rafael se transformar. Sua expressão formal derreteu em algo mais suave, mais vulnerável. Seus lábios se separaram ligeiramente, como se tivesse esquecido de respirar. Quando seus olhos se encontraram através do comprimento da igreja, Isabela sentiu um choque inesperado de eletricidade. Ele era bonito, devastadoramente, apesar da diferença de idade. Mas, mais que isso, ele parecia gentil. Passo a passo, ela se moveu para mais perto, seu coração martelando contra suas costelas. Podia vê-lo mais claramente agora, o leve tremor em suas mãos enquanto ajustava sua gravata, a forma como seus olhos nunca deixaram seu rosto, o pequeno sorriso quase incerto que brincava nos cantos de sua boca. Quando finalmente chegou ao altar, tio Carlos colocou sua mão na de Rafael sem cerimônia e rapidamente recuou. Isabela se encontrou parada a meros centímetros do homem que seria seu marido, olhando para olhos que eram a cor de nuvens de tempestade. "Olá, Isabela", Rafael disse suavemente, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. "Você está absolutamente linda." Sua mão estava quente ao redor da dela, seu toque gentil em vez de possessivo. Isabela havia esperado rudeza, dominância, reivindicações imediatas de posse. Em vez disso, Rafael segurou sua mão como se ela fosse feita de vidro fiado. "Obrigada", ela sussurrou, surpresa que sua voz funcionasse. A cerimônia começou, mas Isabela ouviu muito pouco. Estava focada demais no homem ao seu lado, tentando reconciliar suas expectativas com a realidade. Rafael respondeu às palavras do padre com uma voz clara e firme, mas Isabela notou que seu polegar estava traçando pequenos círculos reconfortantes nas costas de sua mão. Ele estava tentando confortá-la? Quando chegou a hora dos votos, Rafael se virou para encará-la completamente. O padre lhe entregou o anel, uma banda de platina simples com um único diamante perfeito. Enquanto o deslizava em seu dedo, seus olhos nunca deixaram os dela. "Isabela", ele disse, sua voz carregando claramente pela igreja, mas de alguma forma sentindo íntima e privada. "Prometo honrá-la, protegê-la e garantir que nunca queira nada. Prometo ser paciente, ser gentil e merecer qualquer confiança que você possa escolher me dar algum dia." As palavras não eram votos tradicionais, e Isabela percebeu com um sobressalto que ele as havia escrito. Eram uma promessa, sim, mas também um reconhecimento de suas circunstâncias incomuns. Ele estava prometendo merecer sua confiança, não exigindo como seu direito. Quando foi a vez de Isabela, ela se encontrou olhando nos olhos de Rafael e falando palavras que não havia planejado. "Prometo tentar, Rafael, dar a este casamento uma chance, ver você por quem você é, não por quem temi que pudesse ser." Algo mudou na expressão de Rafael. Alívio, gratidão, esperança. "Pode beijar a noiva", anunciou o padre. Mas o que Rafael fez a seguir a deixaria completamente surpresa. A respiração de Isabela prendeu. Este era o momento que mais temia, quando Rafael reclamaria o que agora era legalmente seu. Ela fechou os olhos e esperou. Em vez disso, sentiu o toque suave como o sussurro de seus lábios contra sua testa. Quando abriu os olhos surpresa, Rafael estava sorrindo para ela com uma ternura que quase a fez cambalear. "Isso é tudo por agora", ele murmurou tão baixinho que apenas ela pôde ouvir. "Levaremos todo o resto tão devagar quanto você precisar." Enquanto se viraram para encarar os convidados, a mente de Isabela girava. Este não era o monstro que havia imaginado. Este não era um homem que tomaria o que quisesse sem considerar seus sentimentos. Este era alguém que genuinamente parecia se importar com seu conforto e consentimento. A linha de cumprimentos passou em um borrão de felicitações e bons desejos de pessoas que Isabela não reconhecia. A elite social de São Paulo, associados comerciais, parentes distantes que subitamente ficaram muito interessados em se reconectar com os santos agora que Isabela havia se casado por dinheiro. Durante tudo, Rafael ficou perto de seu lado, sua mão quente e firme nas costas dela. Quando alguém falava com ela, ele a incluía na conversa,
Quando ela parecia sobrecarregada, ele suavemente redirecionava a atenção para si mesmo. Quando um homem mais velho fez um comentário sobre quão sortudo Rafael era de ter uma noiva tão jovem, a voz de Rafael assumiu uma margem de aço enquanto respondia: "Sou eu o sortudo. Isabela é notável." Na recepção, Rafael a conduziu para a pista de dança para sua primeira dança como marido e mulher. Isabela nunca havia sido abraçada por um homem antes, e ela se contraiu quando seus braços a envolveram. Mas Rafael a segurou respeitosamente, uma mão em sua cintura, a outra segurando sua mão, mantendo uma distância adequada entre seus corpos. "Está bem?" ele perguntou baixinho enquanto balançavam ao som da música. Isabela olhou para ele, procurando em seu rosto por qualquer sinal de engano ou crueldade oculta. "Você não é o que eu esperava." "O que esperava?" "Alguém que me visse como propriedade. Alguém frio e exigente." Ela parou, incapaz de terminar. "Alguém que a machucaria," Rafael disse gentilmente. Isabela assentiu, suas bochechas queimando de constrangimento. Os braços de Rafael se apertaram ao redor dela protetoramente. "Isabela, preciso que entenda algo. Seja o que for que aconteça entre nós, eu nunca, jamais a machucaria. Não fisicamente, não emocionalmente, se puder evitar. Você tem minha palavra nisso." "Por quê?" A pergunta escapou antes que ela pudesse pará-la. "Por que me escolheu?" "Vivian disse que você poderia ter qualquer mulher em São Paulo." Rafael ficou quieto por um momento, seus olhos distantes. "Por quê?" ele disse finalmente. "Vi sua foto e reconheci algo em seus olhos. A mesma solidão que vejo no meu espelho toda manhã. Esperei, que talvez pudéssemos ser menos solitários juntos." A honestidade em sua voz fez o peito de Isabela apertar. "Estou sozinha," ela admitiu. "Eu também," Rafael respondeu. "Mas talvez não precisemos mais estar." Enquanto a música terminava e outros casais se juntavam a eles na pista de dança, Isabela se encontrou pensando que talvez, apenas talvez, isso não fosse o pesadelo que havia imaginado. Talvez tio Carlos estivesse certo sobre uma coisa. Isso poderia ser a melhor coisa que poderia ter acontecido com ela. Mas o teste real viria esta noite, quando estivessem sozinhos juntos pela primeira vez, como marido e mulher. E Rafael estava prestes a fazer algo que a surpreenderia ainda mais. O elevador do edifício subiu silenciosamente em direção ao 50º andar, cada número passando, fazendo o coração de Isabela acelerar mais rápido. Rafael estava ao seu lado, mãos atrás das costas, sua expressão ilegível. A recepção do casamento havia terminado 1 hora atrás, e agora eles estavam sozinhos juntos pela primeira vez, como marido e mulher. "Isabela," Rafael disse baixinho quando o elevador se aproximou do andar deles. "Quero que saiba que não há expectativas esta noite. Nenhuma." Isabela se virou para olhá-lo, surpresa com a gentileza em sua voz. "O que quer dizer?" "Quero dizer que esta é sua casa agora, e você deveria se sentir segura aqui. Seja o que for que aconteça entre nós, se algo acontecer, será inteiramente sua escolha." As portas do elevador se abriram para revelar um hall deslumbrante com pisos de mármore e lustres de cristal. Rafael colocou sua mão levemente nas costas de Isabela, guiando-a para frente, mas ela podia sentir a hesitação em seu toque. "Bem-vinda ao lar, Sra. Monteiro," ele disse suavemente. O apartamento era de tirar o fôlego. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do horizonte de São Paulo, cintilando com 1 milhão de luzes. Os móveis eram elegantes, mas confortáveis. A decoração sofisticada sem ser fria. Rosas brancas frescas, as favoritas de Isabela, enchiam vasos de cristal por toda a sala de estar. "Você lembrou das rosas," disse Isabela, tocando uma das flores perfeitas. "Mandei meu assistente descobrir do que você gostava," Rafael admitiu. "Queria que se sentisse bem-vinda." Isabela perambulou pelo espaço, absorvendo cada detalhe. A cozinha era o sonho de um chefe. A sala de jantar podia acomodar 12 pessoas, e a sala de estar era maior que toda a casa de seu tio. Mas foram os pequenos toques que chamaram sua atenção. A pilha de literatura clássica na mesa de centro. Todos os livros que ela mencionara amar no colegial. A manta suave, jogada sobre o sofá que parecia perfeita para a leitura. "O quarto de hóspedes fica por este corredor," disse Rafael, abrindo uma porta para revelar um quarto lindamente decorado com seu próprio banheiro.
Pensei que você poderia preferir seu próprio espaço, pelo menos inicialmente. Isabela olhou para o quarto. Era lindo. Uma cama queen com lençóis de algodão egípcio, um cantinho de leitura junto à janela, até uma pequena escrivaninha se ela quisesse escrever. Isto é para mim? Claro. Você não é prisioneira aqui, Isabela. É minha esposa, e esta é sua casa. Deveria ter tudo o que precisa para se sentir confortável. Onde você dormirá? Ela perguntou baixinho. Rafael gesticulou vagamente para o outro lado do apartamento. O quarto principal fica ali, mas por favor, não se sinta pressionada. Podemos viver como colegas de quarto pelo tempo que precisar. Isabela se sentou na beira da cama, seu vestido de noiva se espalhando ao redor como creme derramado. Os eventos do dia de repente a esmagaram. A cerimônia, conhecer Rafael, a percepção de que ele não era o monstro que temera. Ela começou a chorar, não de medo desta vez, mas de alívio e emoção avassaladora. Rafael apareceu na entrada instantaneamente, preocupação gravada em suas feições. Isabela, o que há de errado? Disse algo errado? Não, ela disse rapidamente, enxugando os olhos. Você tem sido nada além de gentil, só estava com tanto medo. Por dias imaginei as piores coisas possíveis. E você tem sido humano, Rafael sugeriu com um sorriso roguish. Isabela riu através das lágrimas. Mais que humano, você tem sido maravilhoso. Rafael entrou no quarto, mas manteve uma distância respeitosa. Sei que esta situação não é ideal. Sei que você não escolheu isso mais do que escolheu perder seus pais ou viver com parentes que não a apreciavam. Mas espero que com o tempo você possa encontrar alguma felicidade aqui. Posso lhe perguntar algo? Disse Isabela, olhando para ele através dos cílios. Qualquer coisa. Por que nunca se casou? Você é bem-sucedido, bonito, gentil. Certamente mulheres se interessaram. Rafael se apoiou no batente da porta, sua expressão pensativa. Namorei, claro, mas as mulheres interessadas em mim geralmente estavam interessadas em meu dinheiro ou status. Nunca conseguia dizer se importavam com Rafael, o homem, ou Rafael, a conta bancária. E pensa que sou diferente porque fui forçada a isto? Penso que é diferente porque não tem escolha senão me ver como realmente sou, disse Rafael. Você não pode fingir me amar pelo meu dinheiro porque não escolheu estar aqui. Se algum dia vier a se importar comigo, será por quem sou como pessoa, não pelo que posso fornecer. Isso é algo que nunca tive. Isabela considerou isso. É uma forma solitária de viver. Muito solitária, concordou Rafael. Então Rafael fez algo que mudaria tudo entre eles para sempre. E você? Rafael perguntou, seus olhos cinzentos buscando os dela. Namorado? Alguém que teve que deixar para trás? Isabela balançou a cabeça. Nunca tive tempo para namoros entre escola e trabalho e lidar com meus tios. E depois que meus pais morreram, simplesmente não conseguia imaginar confiar em alguém o suficiente para amá-lo. Porque o amor dói quando você o perde, Rafael disse baixinho. Exatamente. Isabela encontrou seus olhos. Como sabe disso? Porque também amava meus pais. Morreram quando eu tinha 28 anos, os dois em 6 meses. Me atirei na construção do negócio depois disso. Disse a mim mesmo que não precisava de mais ninguém. Mas construir um império não te aquece à noite. Ficaram quietos por um momento, o peso do entendimento compartilhado se assentando entre eles. Isabela, Rafael disse finalmente, quero que saiba que pode confiar em mim, não apenas com sua segurança, mas com seu coração se algum dia escolher compartilhá-lo. Não vou apressá-la ou pressioná-la ou esperar qualquer coisa que não esteja pronta para dar. Isabela se levantou e caminhou até onde ele estava na entrada. Tão perto podia sentir seu perfume. Algo caro, mas não avassalador. Podia ver as pequenas manchas de azul em seus olhos cinzentos, as linhas suaves nos cantos que falavam de um homem que sorria frequentemente, apesar de sua solidão. Posso lhe pedir algo? Ela disse baixinho. Claro. Pode me ajudar a sair deste vestido? Os botões são impossíveis de alcançar. A respiração de Rafael prendeu. Isabela, não acho que... Por favor, ela disse simplesmente. Confio em você. Algo mudou na expressão de Rafael. Lentamente, cuidadosamente, ele a virou para que ficasse de costas para ele. Seus dedos foram gentis enquanto trabalhavam os pequenos botões de pérola que desciam pelas costas do vestido, cada um revelando uma pequena extensão de pele clara. Isabela podia sentir sua respiração em seu pescoço, podia sentir o controle restrito em cada movimento.
Quando o último botão foi desfeito, Rafael imediatamente recuou. Pronto, ele disse, sua voz ligeiramente áspera. Rafael, ela chamou quando ele se virou para sair. Sim? Obrigada. Por tudo hoje. Por ser gentil comigo. O sorriso de Rafael foi suave e genuíno. Obrigado por me dar uma chance de ser melhor do que esperava. Depois que ele saiu, Isabela trocou para a camisola de seda que havia sido deixada para ela. Outro toque atencioso, pois era modesta e linda em vez de reveladora. Enquanto escovava os cabelos e se preparava para a cama, se encontrou pensando no homem que agora era seu marido. Ele tinha todo o direito legal de exigir intimidade dela, todo o direito de esperar sua submissão e gratidão. Em vez disso, havia lhe dado espaço, respeito e, mais surpreendentemente, o início da esperança de que este casamento pudesse se tornar algo real. Quando Isabela se aconchegou em sua nova cama, se encontrou se perguntando como seria beijar Rafael adequadamente. O pensamento deveria tê-la aterrorizado, mas em vez disso, a preencheu com um calor estranho. Talvez, apenas talvez, ela estivesse começando a entender o que Vivian quis dizer sobre pessoas solitárias se encontrando. Mas pela manhã, Isabela descobriria algo sobre Rafael que mudaria tudo. Isabela acordou com o cheiro de café e algo delicioso sendo cozinhado na cozinha. Por um momento, esqueceu onde estava, esperando ver o teto rachado de seu quarto de sótão. Em vez disso, se encontrou cercada por luxo, lençóis de algodão egípcio, travesseiros de penugem e luz do sol streaming através de janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista de tirar o fôlego da Lagoa Rodrigo de Freitas. Os eventos de ontem voltaram inundando. O casamento, Rafael, a forma gentil como havia desabotoado seu vestido e então imediatamente se afastara, dando-lhe espaço quando poderia ter tomado muito mais. Isabela vestiu o roupão de seda que havia sido deixado para ela e caminhou descalça em direção à cozinha. Encontrou Rafael de pé no fogão, vestido casualmente com jeans escuros e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Ele parecia mais jovem de alguma forma, menos intimidante que o imponente empresário do casamento. Bom dia, ele disse, se virando com um sorriso caloroso. Espero não tê-la acordado. Não tinha certeza do que gostava no café da manhã, então fiz um pouco de tudo. A ilha da cozinha estava carregada com frutas frescas, pães de açúcar, ovos Benedict e o que parecia ser tapioca caseira. O café cheirava como paraíso. Você cozinhou tudo isso? Perguntou Isabela, surpresa. Rafael riu. Não pareça tão chocada. Moro sozinho há anos. Tive que aprender a cozinhar ou sobreviver de comida delivery. Além disso, gosto. É relaxante. Isabela aceitou a xícara de café que ele ofereceu, inalando o aroma rico. Não esperaria que um bilionário cozinhasse seu próprio café da manhã. A maioria das pessoas não esperaria, concordou Rafael, começando a servir a comida. Mas dinheiro não pode comprar tudo, Isabela. Não pode comprar a satisfação de criar algo com suas próprias mãos, ou o prazer de cuidar de alguém de quem você... Ele parou, como se pegando antes de dizer demais. Alguém de quem você... instigou Isabela suavemente. Os olhos de Rafael encontraram os dela através da ilha da cozinha. Alguém de quem está começando a se importar? A simples honestidade de suas palavras fez o coração de Isabela pular. Mal nos conhecemos. Isso é verdade, concordou Rafael, começando a colocar a comida nos pratos. Mas sei que é corajosa o suficiente para se voluntariar em um hospital infantil, apesar de ter perdido seus próprios pais. Sei que trabalhou todos os dias para contribuir com uma casa onde não era querida. Sei que caminhou por aquele corredor ontem com graça e dignidade, mesmo estando aterrorizada. Como sabe tudo isso? Mandei minha equipe descobrir tudo o que pudesse sobre você antes do casamento. Rafael admitiu. Espero que isso não a incomode. Precisava saber quem você era, que tipo de pessoa estava pedindo para compartilhar minha vida. Isabela considerou isso enquanto aceitava o prato que ele ofereceu. O que mais descobriu? Que tirou notas máximas no colegial, apesar de trabalhar 20 horas por semana. Que economizou cada centavo que pôde para a faculdade, mesmo que seus tios tomassem a maior parte do seu salário. Que as crianças no hospital pedem por você especificamente, porque faz todas as vozes dos personagens quando lê para elas. Mandou alguém me observar lendo para crianças. Mandei alguém confirmar que você era exatamente quem esperava que fosse, disse Rafael gentilmente.
Uma boa pessoa que merecia melhor que a situação em que se encontrava. Comeram o café da manhã em silêncio confortável por um tempo, Isabela maravilhada com como isso parecia normal. Havia esperado constrangimento, tensão, talvez demandas sobre seu futuro juntos. Em vez disso, Rafael parecia contente em simplesmente compartilhar uma refeição com ela. "O que acontece agora?" perguntou Isabela finalmente. "O que quer dizer?" "Quero dizer, o que somos um para o outro. Como isso funciona?" Rafael colocou seu garfo de lado e a olhou seriamente. "Somos casados, Isabela. Legalmente você é minha esposa e eu sou seu marido. Mas além disso, podemos ser o que escolhermos ser. Amigos, se é tudo com que se sente confortável. Parceiros, se descobrirmos que funcionamos bem juntos. Algo mais, se isso se desenvolver naturalmente. E se não desenvolver, se nunca nos tornarmos o que esperava?" A expressão de Rafael foi paciente e gentil. "Então seremos duas pessoas que se trataram com gentileza e respeito pelo tempo que estivermos juntos. Há maneiras piores de viver." "Realmente quer dizer isso, não é?" disse Isabela, estudando seu rosto em busca de qualquer sinal de engano. "Quero", respondeu Rafael. "Isabela, vivo sozinho há 24 anos. Não vou morrer de solidão se permanecermos colegas de quarto platônicos, mas estou esperando que, dado o tempo, possamos nos tornar amigos, pelo menos." "Eu gostaria disso", disse Isabela baixinho. "Nunca realmente tive um amigo." "Nunca?" Isabela balançou a cabeça. "Mudar para a casa dos meus tios significou trocar de escola. Estava ocupada demais trabalhando para fazer amigos no colegial. E meus pais..." Ela parou, sua garganta se apertando. "Eles eram meus melhores amigos. Depois que morreram, simplesmente me fechei." Rafael estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela com a sua. "Sinto muito. Sei como é perder as pessoas que mais importam." Isabela virou a mão de palma para cima sob a dele, seus dedos se entrelaçando naturalmente. Havia algo reconfortante no toque dele, algo que a fazia sentir menos sozinha no mundo. Mas então Rafael disse algo que a deixaria completamente sem palavras. "Isabela", Rafael disse, sua voz assumindo um tom mais sério, "há algo que preciso lhe contar. Algo sobre seus pais." O sangue de Isabela gelou. "Meus pais? Como você... Por que você saberia algo sobre eles?" Rafael se levantou da mesa e caminhou até a janela, sua postura tensa. "Quando minha equipe investigou seu passado, descobriram alguns detalhes sobre o acidente que talvez você não saiba." "Que tipo de detalhes?" A voz de Isabela estava mal acima de um sussurro. "Seus pais não estavam apenas dirigindo naquela noite. Eles estavam vindo para São Paulo para me encontrar." O mundo de Isabela parou. "O quê?" Rafael se virou para encará-la, dor evidente em seus olhos. Seu pai havia descoberto algumas irregularidades nos livros de uma empresa de construção que ele auditava. Uma empresa que fazia negócios comigo. Em vez de apenas reportar à polícia, ele queria me avisar pessoalmente, dar-me a chance de lidar com a situação discretamente para proteger os trabalhadores honestos. "Não!" Isabela sussurrou se levantando da cadeira. "Não! Você está dizendo que..." "Estou dizendo que seus pais morreram tentando fazer a coisa certa, tentando proteger pessoas que nem conheciam. Se não tivessem decidido dirigir para São Paulo naquela noite chuvosa, eles ainda estariam vivos." Isabela terminou, sua voz quebrando. "Isabela, eu..." Rafael se moveu em direção a ela, mas ela recuou. "Você sabia disso quando concordou em se casar comigo?" "Sim, sempre soube." As pernas de Isabela falharam e ela se apoiou no balcão da cozinha. "Então, esta é sua culpa. Você se sente culpado pela morte dos meus pais? Então decidiu resgatá-la, filha órfã?" "Não é isso", Rafael disse firmemente. "Sim, me senti responsável quando soube o que havia acontecido. Sim, quis fazer algo para ajudá-la quando seus tios me procuraram. Mas, Isabela, o que sinto por você não tem nada a ver com culpa. Como posso acreditar nisso?" Lágrimas desciam pelo rosto dela. "Como posso acreditar em qualquer coisa que diz?" Rafael ficou parado por um longo momento. Então foi até seu escritório e voltou com uma pasta. "Porque há mais que precisa saber." Ele colocou papéis sobre a mesa da cozinha. "Após descobrir a verdade sobre o acidente, processei a empresa corrupta em nome de seus pais. Recuperei todo o dinheiro que haviam roubado, mais danos punitivos.
Está tudo em um fundo fiduciário no seu nome. Mais de 2 milhões de reais. Isabela olhou para os documentos, as palavras desfocadas através de suas lágrimas. 2 milhões? Seus pais eram heróis, Isabela. Eles morreram tentando proteger pessoas que nem conheciam e queria ter certeza de que fossem lembrados dessa forma. O dinheiro é seu por direito. Sempre foi. Por que não me contou antes? Porque queria que me conhecesse primeiro. Queria que soubesse que meus sentimentos por você são reais, não baseados em culpa ou caridade. Isabela olhou para o homem que havia se casado com ela, tentando processar esta revelação avassaladora. Então você me escolheu por pena? Escolhi você, Rafael disse, se aproximando cuidadosamente, porque quando vi sua foto vi força, vi resiliência, vi alguém que havia enfrentado uma tragédia terrível, mas ainda tinha bondade em seu coração. Sim, me senti responsável pelo que aconteceu aos seus pais, mas me apaixonei por você pela pessoa que é. Você está apaixonado por mim? As palavras escaparam antes que ela pudesse pará-las. Rafael a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Estou me apaixonando por você, Isabela. Não pela ideia de você, não pela sua beleza, embora seja de tirar o fôlego. Estou me apaixonando por sua força, sua bondade, sua capacidade de perdoar. Estou me apaixonando pela mulher que prepara café nas manhãs de sábado e discute comigo sobre livros e ri das minhas piadas terríveis. Isabela estudou seu rosto, procurando por qualquer sinal de mentira. Em vez disso, viu vulnerabilidade, esperança e algo que parecia muito com amor verdadeiro. Mas sua resposta o chocaria completamente. Eu preciso de tempo, Isabela disse finalmente, sua voz tremendo. Preciso processar tudo isso. Rafael assentiu, embora ela pudesse ver a decepção em seus olhos. Claro, entendo completamente. Não, ela disse mais firmemente. Você não entende. Viveu sua vida inteira sabendo quem é, de onde veio, por que está onde está. Eu acabei de descobrir que tudo o que pensei saber sobre a morte dos meus pais estava errado, que o homem com quem me casei tem uma conexão com a tragédia que definiu minha vida. Preciso de tempo para descobrir o que isso significa. Quanto tempo? Perguntou Rafael baixinho. Não sei. Talvez eu devesse voltar para a casa dos meus tios por um tempo. Não. A palavra saiu mais agressiva do que Rafael pretendia. Desculpe, não quis dizer assim, mas Isabela, você é minha esposa. Esta é sua casa agora. Se precisar de espaço, entendo, mas não vou deixá-la voltar para uma situação onde não é valorizada. Então, o que sugere? Rafael considerou por um momento. E se eu saísse? Posso ficar no escritório por alguns dias, uma semana, o tempo que precisar. Você fica aqui, usa este tempo para pensar, e quando estiver pronta para conversar, você faria isso? Isabela faria qualquer coisa por você, qualquer coisa para te provar que meus sentimentos são reais. Ela o estudou, vendo a sinceridade em seus olhos. Uma semana, ela disse finalmente. Uma semana para eu descobrir o que sinto sobre tudo isso. Uma semana, concordou Rafael. 2 horas depois, Rafael havia partido, deixando Isabela sozinha no vasto apartamento, com seus pensamentos e as revelações devastadoras sobre seus pais. Ela passou o primeiro dia chorando, alternando entre raiva, tristeza e uma confusão avassaladora sobre o que tudo isso significava para seu casamento. No segundo dia, ela começou a explorar o apartamento mais completamente, descobrindo detalhes que Rafael havia deixado para ela. Livros sobre arquitetura e construção, a profissão de seu pai, álbuns de fotos de projetos de habitação popular que a empresa de Rafael havia construído, cartas de famílias agradecendo pela oportunidade de ter uma casa própria. No terceiro dia, ela encontrou algo que mudou tudo, um diário pessoal que Rafael havia deixado em sua escrivaninha com uma nota anexada. Se quiser me entender realmente, leia isso. O diário contava a história de um jovem empresário devastado pela morte dos pais, que havia construído um império não por ganância, mas por um desejo desesperado de criar algo que importasse, algo que honrasse a memória deles. Página após página revelava a profundidade de sua solidão, sua busca por significado, seus trabalhos de caridade secretos. E então, ela chegou à entrada sobre seus pais. Hoje descobri algo que vai me assombrar pelo resto da vida. José Santos, o contador que tentou me avisar sobre a corrupção na empresa Almeida, morreu com sua esposa em um acidente de carro na estrada para São Paulo.
Eles estavam vindo me encontrar. Se eu tivesse tomado uma decisão diferente, se tivesse lidado com o problema de outra forma, eles ainda estariam vivos. Deixaram para trás uma filha de 17 anos. Isabela Santos. Tenho que encontrar uma forma de ajudá-la. A entrada seguinte era datada 3 anos depois. Os tios de Isabela me procuraram. Ela precisa de ajuda e eles estão sugerindo um casamento arranjado. Sei que é loucura, sei que é egoísta, mas olhei para sua foto e vi algo que não vejo há anos: esperança. Talvez eu possa protegê-la. Talvez possamos salvar um ao outro. A última entrada era da semana anterior ao casamento. Amanhã vou me casar com Isabela Santos. Estou apavorado. E se ela me odiar? E se eu não conseguir fazê-la feliz? Mas tenho que tentar. Por ela, por seus pais, por mim. Talvez o amor possa crescer do mais improvável dos começos. Isabela fechou o diário com lágrimas nos olhos, finalmente entendendo a verdade. Rafael não se casara com ela por pena ou culpa, mas por esperança. Esperança de redenção, de amor, de uma família. E ela percebeu que sentia a mesma coisa. No 7º dia, quando Rafael voltou, conforme combinado, Isabela o estava esperando na sala de estar, o diário em suas mãos. Leu? Ele perguntou nervosamente. Li tudo, ela respondeu. E preciso lhe dizer algo. O que ela disse a seguir mudaria tudo para sempre. Também estou me apaixonando por você, Isabela disse, sua voz clara e firme, apesar das lágrimas em seus olhos. Rafael ficou paralisado na porta, como se não pudesse acreditar no que havia ouvido. Isabela, deixe-me terminar, ela disse, se levantando do sofá. Passei esta semana tentando separar minha gratidão dos meus sentimentos reais, tentando descobrir se o que sentia era apenas alívio, por você não ser o monstro que imaginei, ou se era algo mais. Ela caminhou até ele, o diário ainda em suas mãos. Este diário me mostrou quem você realmente é. Não o empresário bilionário, não o homem que se sente responsável pela morte dos meus pais, mas o homem solitário que construiu um império tentando honrar a memória de seus pais. O homem que tem ajudado secretamente centenas de famílias a terem sua própria casa. O homem que me viu não como uma obrigação, mas como uma possibilidade. Isabela, Rafael sussurrou, sua voz áspera de emoção. Você quer saber o que realmente me fez perceber que estou apaixonada por você? Ela continuou. Não foi sua gentileza, embora você seja o homem mais gentil que já conheci. Não foi sua generosidade, embora você tenha me dado não apenas segurança, mas dignidade. Foi o fato de que você estava tão apavorado quanto eu. Apavorado? Quando li sobre seus medos antes do casamento, sobre como estava com medo de que eu o odiasse, percebi que não somos tão diferentes. Ambos perdemos nossos pais jovens demais. Ambos construímos paredes ao redor de nossos corações para nos proteger. Ambos estávamos solitários demais, por tempo demais. Rafael deu um passo em direção a ela. E agora? Agora, disse Isabela, fechando a distância entre eles. Quero derrubar essas paredes. Quero construir algo novo. Não uma obrigação baseada em culpa, não um arranjo baseado em conveniência, mas um casamento baseado em escolha. Minha escolha, sua escolha, nossa escolha de nos amarmos. Você tem certeza? Rafael perguntou, suas mãos vindo descansar em seus ombros. Porque uma vez que derrubarmos essas paredes, não há volta. Isabela terminou. Eu sei, e estou aprontada. A resposta de Rafael foi puxá-la em seus braços e beijá-la com toda a paixão e longing que havia construído durante suas semanas separados. Desta vez, não foi o toque casto na testa de seu dia de casamento, mas um beijo real, profundo, cheio de promessa e possibilidade. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu te amo, Isabela Monteiro, Rafael disse, suas palavras uma promessa solene. Eu te amo também, Rafael Monteiro, ela respondeu. E quero construir uma vida real com você, uma vida baseada em amor verdadeiro. Naquela noite, pela primeira vez, Isabela não dormiu no quarto de hóspedes. Em vez disso, ela e Rafael ficaram acordados até tarde conversando sobre seus sonhos, seus medos, seus planos para o futuro. Eles compartilharam histórias da infância, memórias de seus pais, esperanças para a família que um dia poderiam ter juntos. Há uma coisa que quero fazer, disse Isabela quando finalmente se aninharam juntos na escuridão do quarto principal de Rafael. O quê?
Quero usar o dinheiro do fundo fiduciário para criar uma fundação educacional, em memória dos meus pais, para ajudar outras crianças órfãs a terem uma chance de educação superior. Rafael sorriu no escuro. Acho que seus pais ficariam muito orgulhosos. E quero que você seja meu parceiro nisso. Não apenas meu marido, mas meu parceiro em tudo. Negócios, caridade, vida. Para sempre? Perguntou Rafael, ecoando as palavras que ele havia falado no dia do casamento. Para sempre, confirmou Isabela. Eles haviam começado como estranhos unidos por circunstâncias desesperadas. Mas na escuridão de seu quarto compartilhado, com o futuro se estendendo diante deles cheio de possibilidade infinita, eles não eram mais estranhos. Eram parceiros, eram amantes, eram família. Mas o maior teste de seu amor ainda estava por vir. 6 meses se passaram desde que Isabela e Rafael haviam declarado seu amor um pelo outro, e sua vida juntos havia se aprofundado em algo lindo e real. Isabela havia se matriculado na PUC-SP para estudar pedagogia, realizando seu sonho há muito adiado de se tornar educadora. Rafael, por sua vez, havia começado a incluí-la em reuniões de negócios, valorizando sua perspectiva única e seu coração compassivo. A Fundação Educacional havia se tornado realidade, batizada de Instituto José e Maria Santos, operando a partir de um prédio renovado na zona leste de São Paulo. Já haviam concedido bolsas de estudo para 50 jovens carentes, e Isabela supervisiona pessoalmente cada candidatura. Numa manhã de sábado ensolarado, Rafael encontrou Isabela na sala de estudos que ele havia criado para ela, cercada por livros de pedagogia e planos para expandir a fundação. Bom dia, meu amor, ele disse, depositando um beijo em sua testa. Trabalhando cedo de novo? Estou revisando as candidaturas para o próximo semestre, respondeu Isabela, olhando para cima com um sorriso radiante. Rafael, temos mais de 300 candidatos. Crianças que querem estudar medicina, engenharia, direito, e todas elas vão ter essa chance por causa de você, disse Rafael, orgulho evidente em sua voz. Por causa de nós, corrigiu Isabela. Somos parceiros nisso, lembra? Rafael puxou uma cadeira para sentar ao lado dela. Na verdade, tenho uma proposta que pode expandir ainda mais nosso impacto. Que tipo de proposta? A prefeitura me procurou para desenvolver um projeto habitacional na Zona Sul. 1000 unidades de habitação popular, com creche, escola e centro comunitário integrados. Pensei que talvez pudéssemos projetar o centro educacional como uma extensão da nossa fundação. Os olhos de Isabela brilharam. Você quer dizer criar não apenas um projeto habitacional, mas toda uma comunidade? Com educação, apoio social, oportunidades? Exatamente. E quero que você seja a coordenadora pedagógica de todo o projeto. Não como minha esposa, mas como educadora qualificada que é. Isabela se jogou em seus braços, beijando-o com entusiasmo. Rafael, isso é perfeito. É tudo o que sempre sonhei. Usar a educação como ferramenta de transformação social real. Então é um sim? É mais que um sim. É um quando começamos. Eles passaram o resto da manhã planejando o projeto, suas ideias fluindo naturalmente, uma complementando a outra. Rafael contribuía com a experiência em construção e desenvolvimento, enquanto Isabela trazia visões inovadoras sobre educação comunitária e integração social. Você sabe o que isso significa? Disse Isabela quando finalmente fizeram uma pausa para almoçar. O quê? Significa que vamos impactar diretamente a vida de milhares de pessoas. Famílias que terão não apenas uma casa, mas uma comunidade real, com oportunidades de crescimento. Rafael sorriu, observando a paixão que animava o rosto de sua esposa. Você percebe que se tornou exatamente o que seus pais esperavam que se tornasse? O que quer dizer? Uma pessoa que usa suas experiências, até as dolorosas, para fazer a diferença na vida dos outros. Seu pai lutava contra a corrupção para proteger trabalhadores honestos. Sua mãe dedicava sua vida a educar crianças. E você está combinando ambas as missões. Lágrimas brotaram nos olhos de Isabela. Às vezes sinto como se eles estivessem me guiando, sabe? Como se cada decisão que tomo fosse de alguma forma aprovada por eles. Tenho certeza de que está, disse Rafael, segurando suas mãos. E tenho certeza de que estão orgulhosos da mulher incrível que se tornou. Naquele momento, o telefone de Rafael tocou. Ele olhou a tela e franziu o senho. Quem é? Perguntou Isabela. Meu advogado. Em um sábado deve ser importante. Ele atendeu a chamada,
E Isabela observou sua expressão mudar de confusão para preocupação e depois para choque. Entendi, ele disse finalmente. Obrigado por me avisar. Estaremos aí na segunda. O que aconteceu? Perguntou Isabela quando ele desligou. Rafael se virou para ela, sua expressão grave. Isabela, há algo sobre nossa fundação que você precisa saber. Algo que pode mudar tudo. O que Rafael estava prestes a revelar testaria seu casamento de uma forma que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Nosso advogado descobriu algo sobre a empresa, que roubou o dinheiro de seus pais. Rafael começou, sua voz tensa. A construtora Almeida não era apenas culpada de corrupção financeira. Eles também foram responsáveis pelo colapso de um prédio residencial em 2018. 3 famílias perderam tudo. Isabela sentiu o sangue gelar. O que isso tem a ver conosco? Uma dessas famílias era a família Silva, Carlos Silva, o homem que estava dirigindo o caminhão que colidiu com o carro dos seus pais. O mundo de Isabela parou. O que você está dizendo? Carlos Silva perdeu sua casa no colapso do prédio construído pela Almeida. Perdeu suas economias, seu negócio, tudo. Naquela noite que seus pais morreram, ele estava dirigindo para São Paulo porque havia conseguido um emprego de motorista de caminhão. O único trabalho que encontrou depois de perder tudo. Ele estava trabalhando turnos duplos há semanas, dirigindo exausto porque precisava do dinheiro. Não, Isabela sussurrou, se apoiando na mesa. Você está dizendo que a mesma empresa que matou meus pais também destruiu a vida do homem que... A mesma empresa. A Almeida criou uma cadeia de tragédias que culminou naquela noite terrível. Onde está Carlos Silva agora? Rafael respirou fundo. Em depressão profunda desde o acidente. Nunca se perdoou por ter causado a morte de 2 pessoas inocentes. Está internado em uma clínica psiquiátrica há 2 anos. Isabela começou a chorar, mas não de raiva ou tristeza. Era algo mais complexo, uma mistura de dor, compreensão e uma estranha sensação de alívio. Isabela, Rafael disse cuidadosamente. Há mais. Carlos Silva tem uma filha, Ana Silva. Ela tem 16 anos e está na lista de espera da nossa fundação. Ela não sabe que você é a filha do casal que seu pai matou no acidente. Isabela terminou, secando as lágrimas. Rafael, isso não é coincidência. O que quer dizer? Meus pais morreram tentando fazer justiça. A filha do homem que os matou quer estudar para se tornar advogada especializada em direitos das vítimas. Tudo se conecta, você não vê? Não é sobre vingança ou culpa. É sobre ciclos. Ciclos. Quebrar ciclos de tragédia e criar ciclos de cura. A empresa Almeida criou um ciclo de destruição que afetou dezenas de famílias. Mas nós podemos criar um ciclo de reparação. Rafael a olhou com admiração crescente. O que está propondo? Quero conhecer Ana Silva. Quero garantir que ela tenha não apenas uma bolsa de estudos, mas todo o apoio que precisar. Quero visitar seu pai, não para confrontá-lo, mas para perdoá-lo, para mostrar a ele que sua filha terá as oportunidades que ele perdeu. Isabela, você tem certeza? Isso pode ser incrivelmente doloroso. Será doloroso, ela concordou, mas também será curativo. Rafael, durante toda a minha vida me senti como uma vítima das circunstâncias. Órfã, abandonada, forçada a um casamento arranjado. Mas agora percebo que posso escolher como minha história continua. E como quer que continue, quero que termine onde começou, com meus pais tentando ajudar alguém. Quero que a última palavra da história deles seja amor, não tragédia. Rafael puxou Isabela em seus braços, beijando-a com uma paixão misturada com reverência. Eu te amo tanto, ele sussurrou. Sua capacidade de transformar dor em propósito, tragédia em esperança. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Nós somos extraordinários, corrigiu Isabela, juntos. E vamos mostrar ao mundo que algumas histórias de amor realmente podem curar gerações de dor. Na segunda-feira, eles se encontraram com Ana Silva, uma jovem séria e determinada, cujos olhos carregavam um peso além de seus anos. Quando Isabela se apresentou, viu o reconhecimento imediato no rosto da garota. Você é... Seus pais eram... Ana gaguejou. Eram José e Maria Santos, confirmou Isabela gentilmente. E eu sei quem seu pai é. E estou aqui porque quero ajudá-la a construir o futuro que ele gostaria de ter dado a você. Ana começou a chorar, e Isabela a abraçou. 2 jovens mulheres conectadas por tragédia, mas escolhendo conexão ao invés de divisão.
Mais tarde, naquele dia, elas visitaram Carlos Silva na clínica. O homem que havia atormentado os pesadelos de Isabela por anos se revelou um homem quebrado, devastado pela culpa e arrependimento. Senhor Silva, Isabela disse suavemente, quando ele finalmente conseguiu olhá-la nos olhos. Eu perdoo você. Meus pais perdoam você. E sua filha vai ter todas as oportunidades que você sonhou para ela. Carlos Silva chorou como uma criança. 2 anos de culpa, finalmente, encontrando libertação no perdão inesperado. Era o último ciclo sendo fechado, a última ferida sendo curada. 3 anos se passaram desde aquele dia transformador na clínica. A vida de Isabela e Rafael havia se tornado algo que ultrapassava seus sonhos mais selvagens. O projeto habitacional, Residencial Esperança, havia se tornado modelo nacional de desenvolvimento social integrado. 1000 famílias viviam em casas dignas. Seus filhos frequentavam a escola anexa, coordenada por Isabela, agora formada em pedagogia com especialização em educação comunitária. Ana Silva havia se formado no ensino médio como melhor aluna de sua turma e estava cursando Direito na USP, com bolsa integral da Fundação José e Maria Santos. Seu pai, Carlos, havia saído da clínica e trabalhava como coordenador de segurança no Residencial Esperança, uma ironia doce que havia se tornado símbolo de redenção. Isabela estava em pé no palco da universidade, vestindo seu capelo e beca, segurando seu diploma de pós-graduação em gestão de projetos sociais. Na plateia, Rafael a aplaudia com lágrimas de orgulho nos olhos, ao lado de seus tios Carlos e Sandra, que haviam se reconciliado com a família e agora ajudavam voluntariamente na fundação. Também na plateia estava Ana Silva, que havia se tornado como uma irmã mais nova para Isabela, e dezenas de jovens que haviam recebido bolsas de estudo ao longo dos anos. Senhora formandas e senhores formandos, disse o reitor durante a cerimônia, gostaria de destacar uma aluna especial, Isabela Monteiro, que criou e coordena o maior projeto de educação comunitária do estado de São Paulo, impactando diretamente mais de 5.000 pessoas nos últimos 3 anos. Os aplausos foram ensurdecedores. Quando Isabela desceu do palco, Rafael a esperava com um buquê de rosas brancas, as mesmas que havia escolhido para seu casamento. Estou tão orgulhoso de você, ele sussurrou, beijando-a suavemente. Orgulhosa de nós, corrigiu Isabela, como sempre fazia. Nada disso existiria sem nossa parceria. Falando em parcerias, disse Rafael com um sorriso misterioso, tenho um presente de formatura para você. Rafael, você já me deu tanto. Este é especial. Ele a conduziu para fora do auditório, onde um pequeno grupo os esperava, funcionários da fundação, alguns estudantes e, para surpresa de Isabela, uma equipe de filmagem. O que está acontecendo? Rafael sorriu. Lembra quando disse que queria que a história dos seus pais terminasse com amor ao invés de tragédia? Sim. Bem, uma produtora de documentários quer contar nossa história. Nossa jornada de 2 estranhos forçados ao casamento que construíram não apenas um amor verdadeiro, mas um legado de transformação social. Quer mostrar como a dor pode ser transformada em propósito. Isabela ficou speechless. Nossa história vai inspirar outras pessoas? Milhões delas, confirmou Rafael. O documentário se chamará Ciclos de Amor, como a tragédia se tornou esperança. Naquela noite em casa, a casa que haviam comprado em um bairro de classe média, rejeitando conscientemente o luxo excessivo do apartamento de solteiro de Rafael, eles se sentaram na varanda observando as estrelas. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Rafael, sua mão entrelaçada na dela. De nada, respondeu Isabela sem hesitação. Nem mesmo dos momentos mais difíceis. Tudo nos trouxe até aqui. Mesmo sendo forçada a se casar com um estranho? Isabela riu, o som musical ecoando na noite tranquila. Especialmente isso, porque esse estranho se tornou meu melhor amigo, meu parceiro em tudo, o amor da minha vida. E pai dos seus filhos. Isabela se virou para olhá-lo, surpresa. Rafael, ele sorriu, colocando a mão gentilmente sobre o ventre dela. 3 semanas. O médico confirmou hoje. Lágrimas de alegria brotaram nos olhos de Isabela. Como você soube antes de mim? Porque presto atenção em você, nos pequenos sinais, nas mudanças sutis, e porque te amo tanto que sinto tudo o que você sente. Um bebê, ela suspirou, maravilhada. Nossa família está crescendo.
Nossa família já é imensa, disse Rafael, gesticulando para a vizinhança ao redor deles. Temos milhares de filhos adotivos em todos esses jovens que estão conseguindo estudar, em todas essas famílias que têm uma casa digna. Mas sim, agora teremos nosso próprio pequeno milagre também. Enquanto se aninharam juntos sob as estrelas, Isabela refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido. De uma jovem órfã aterrorizada, forçada a se casar com um estranho, ela havia se tornado uma educadora respeitada, esposa amada, e logo seria mãe. Rafael havia evoluído de um bilionário solitário para um homem realizado que encontrou propósito no amor e no serviço. Rafael, ela disse suavemente, lembra no nosso casamento quando você disse que esperava que eu encontrasse felicidade? Lembro. Encontrei muito mais que felicidade. Encontrei meu lugar no mundo. Encontrei minha missão. Encontrei uma forma de honrar meus pais e, ao mesmo tempo, construir meu próprio legado. E encontrou amor. Encontrei o maior amor de todos. Não apenas amor romântico, mas amor pela vida, pelas pessoas, pelas possibilidades infinitas que existem quando escolhemos esperança ao invés de desespero. Rafael beijou sua testa, o mesmo gesto gentil que havia feito no dia do casamento. Eu te amo, Isabela Monteiro. Para sempre. Para sempre. Ela ecoou, olhando para as luzes da cidade que se espalhava diante deles. Uma cidade onde milhares de pessoas estavam dormindo em casas seguras, sonhando com futuros brilhantes, tudo porque dois corações solitários haviam escolhido se curar juntos. Às vezes, pensou Isabela, os finais mais lindos vêm dos começos mais improváveis. Às vezes, quando você para de lutar contra o destino e começa a dançar com ele, descobre que ele estava te conduzindo para casa o tempo todo. 5 anos atrás, ela era uma jovem órfã sem futuro. Hoje, era uma mulher realizada construindo futuros para centenas de outras pessoas. E tudo começara com uma única escolha: dar uma chance ao amor, mesmo quando ele veio disfarçado de arranjo.